Existe um mistério que percorre todas as tradições espirituais, um fio invisível que conecta místicos, filósofos e buscadores da verdade em todas as épocas. Esse mistério é simples de nomear, mas difícil de praticar: o silêncio. O silêncio não apenas como ausência de palavras, mas como estado de ser, como espaço interno onde o universo, finalmente, consegue nos ouvir. Há algo de profundamente transformador em compreender que, muitas vezes, não é o excesso de pedidos, pensamentos e discursos que trazem respostas, mas justamente o oposto: a pausa, o recolhimento, o não dito. Muitos acreditam que para manifestar é preciso declarar em voz alta, repetir incessantemente afirmações, buscar técnicas elaboradas. E embora existam métodos poderosos, existe um ponto ainda mais elevado, mencionado por nomes como Neville Goddard, Deepak Chopra e até Eckhart Tolle. A manifestação verdadeira acontece quando o coração se aquieta e quando o ser entra em sintonia com o silêncio profundo da existência. Não se trata de abandonar palavras, mas de compreender que as palavras são sementes, e que o solo mais fértil para recebê-las não é o barulho da ansiedade, mas a quietude interior. A lei do silêncio nos mostra que, quanto mais dispersos estamos, mais distantes ficamos daquilo que buscamos. Já quando cessamos o movimento incessante da mente e criamos um espaço de presença, um campo silencioso e receptivo se abre. É nesse espaço que a vida, com toda sua inteligência, responde. Imagine por um instante: se tudo no universo é energia em fluxo, como pode essa energia chegar até nós se não criamos espaço para recebê-la? O silêncio é esse espaço. É a abertura que nos permite não apenas falar ao universo, mas principalmente ouvi-lo. Neville Goddard dizia que a imaginação disciplinada, quando sustentada em estado de quietude, é capaz de mover montanhas. O silêncio é a base para essa imaginação disciplinada. É nele que conseguimos visualizar com clareza, sem distrações, sem os ruídos da dúvida ou da pressa. Eckhart Tolle, em O Poder do Agora, nos lembra de que a mente adora criar barulho, mas que o ser profundo só se revela no intervalo entre os pensamentos. Esse intervalo é silêncio, e é ali que a resposta do universo repousa, esperando por nossa atenção. A grande questão é que vivemos em um tempo em que o barulho se tornou constante. O barulho externo, das vozes, dos estímulos, das redes. E o barulho interno, das preocupações, dos medos, dos diálogos mentais que parecem não terminar. A lei do silêncio vem como um convite para desligar esse ruído, ainda que por instantes, e confiar que o invisível trabalha ao nosso favor quando não atrapalhamos com a nossa ansiedade. É como se o universo precisasse de espaço para agir, mas nós, muitas vezes, insistimos em ocupar esse espaço com pensamentos repetitivos. Vivemos em um tempo de excesso de palavras, de excesso de vozes, de excesso de pensamentos. Muitos acreditam que para serem ouvidos precisam falar cada vez mais alto, repetir incessantemente, reforçar suas intenções com força e insistência. Mas o universo não responde ao barulho. Ele responde ao silêncio. E a verdade é que, quanto mais falamos, mais confundimos nossa própria energia, mais dispersamos a intenção. A lei do silêncio nos mostra que há uma forma mais elevada de manifestar, pedir, sentir, confiar, e então se recolher no espaço silencioso onde o invisível se move. Mas o silêncio não significa inatividade. Pelo contrário, significa abrir-se para uma atividade mais sutil e poderosa: a escuta. Quando você silencia, você escuta os sinais. Você percebe os pequenos alinhamentos, as sincronicidades, as intuições que antes eram abafadas pelo excesso de ruído. Deepak Chopra fala da importância da meditação como caminho para acessar o campo de potencialidade pura. Esse campo não está em palavras, mas em silêncio. E quando você acessa esse campo, percebe que não precisa mais gritar seus desejos, porque eles já estão registrados no coração do universo. Ele chama esse lugar de campo de potencialidade pura. É o lugar onde tudo já existe, ainda não manifestado. E a porta de entrada para esse campo não são discursos intermináveis, não são fórmulas mágicas, mas sim a quietude. A quietude que permite perceber que o universo já sabe o que você deseja. Ele já ouviu, já registrou, já se move em sua direção. É você quem precisa parar de atrapalhar com o excesso de ruído. Essa lei nos ensina também sobre confiança. O silêncio é um ato de fé.
Quando você pede algo e se mantém em silêncio, você demonstra que acredita que já foi ouvido. É a confiança absoluta de que não é necessário repetir 1000 vezes, porque uma única vez, com intenção verdadeira, já basta. O silêncio depois do pedido é como o agricultor que planta semente e não precisa desenterrá-la todos os dias para ver se ela germinou. Ele confia. Ele rega. Ele espera em silêncio. Muitas vezes, ao contrário, nos sabotamos pelo excesso de barulho. Pedimos, mas imediatamente deixamos a mente se encher de dúvidas. Será que vai acontecer? Será que o universo ouviu? Será que eu mereço? E essa dúvida cria ruído, impede a clareza. O silêncio corta esse ciclo. Ele não nega a mente, mas a transcende. Ele nos coloca em contato com algo maior, com a inteligência que está por trás de tudo. Na tradição mística, o silêncio sempre foi sagrado. Mestres de diversas culturas buscavam o recolhimento em cavernas, desertos ou templos, não por isolamento em si, mas para cultivar essa escuta profunda. Hoje, você não precisa se retirar do mundo, mas pode encontrar esse silêncio dentro de si, mesmo no meio do movimento. Basta escolher instantes de quietude, onde seu coração possa descansar e sua mente possa se alinhar. A lei do silêncio não é apenas uma técnica de manifestação, é uma forma de viver. Quando você aprende a se calar por dentro, aprende também a falar menos ao acaso e a escolher melhor suas palavras. Porque cada palavra se torna mais poderosa quando nasce do silêncio. Quando nasce do excesso, perde força. Quando nasce do silêncio, carrega intenção, energia e verdade. O universo escuta aquilo que nasce do silêncio porque o silêncio é a língua que ele entende. As palavras são apenas símbolos, mas a energia do silêncio carrega a essência do que desejamos. Não é sobre pedir mais alto, mas sobre pedir com verdade e, depois, repousar na confiança. Neville Goddard sempre reforçava que o estado interno é tudo. Se você deseja, mas mantém a mente agitada, está em dissonância. Se você deseja e descansa no silêncio, está em harmonia. E aqui está um ponto essencial: o silêncio não é vazio. Ele é pleno. Ele contém toda a inteligência criadora. Quando você se aquieta, não entra em um espaço de nada, mas em um espaço de tudo. É nesse tudo que os seus desejos se alinham, é nesse tudo que as respostas chegam. Eckhart Tolle lembra que a verdadeira paz não está em circunstâncias externas, mas na presença silenciosa que carregamos dentro. Essa presença é a sua ligação direta com o universo. Praticar a lei do silêncio é, em certo sentido, praticar a rendição. Não a rendição da desistência, mas a rendição da confiança. Você pede, visualiza, sente, e então solta no silêncio, permitindo que o invisível faça seu trabalho. É como uma dança entre ação e entrega, entre palavra e silêncio, entre desejo e confiança. Quando você compreender essa lei, perceberá que muitas das suas manifestações não precisam de tanto esforço. Elas fluem naturalmente, porque você aprendeu a abrir espaço. O silêncio é o espaço. E é nesse espaço que o universo encontra o caminho até você. Então, se hoje você sente que tem pedido muito e recebido pouco, talvez não seja uma questão de insistir mais, mas de silenciar mais. Talvez o que falta não seja intensidade no desejo, mas quietude depois do desejo. A manifestação não acontece quando estamos falando sem parar, mas quando criamos o espaço onde o invisível pode atuar. E lembre-se, o silêncio também é prática. Ele pode parecer desconfortável no início, porque estamos condicionados ao barulho. Mas quanto mais você pratica, mais percebe sua força. Você começa a notar como as respostas chegam em intuições sutis, como a vida se organiza ao seu redor de maneiras inesperadas. É como se você finalmente desse ao universo a oportunidade de mostrar que já estava pronto para te responder. Essa é a beleza da lei do silêncio. Ela não exige nada além de você mesmo. Não exige rituais complicados, não exige palavras certas, não exige técnicas sofisticadas. Ela pede apenas que você confie o suficiente para se calar, para esperar, para ouvir. E nesse ouvir silencioso, toda a magia acontece. Portanto, faça do silêncio seu aliado. Use suas palavras com intenção, mas não se perca nelas. Depois de pedir, permita-se descansar no espaço que o silêncio cria.
porque é nesse espaço que o universo fala mais alto.